O que falar do nosso doutor Carlos Alberto? Alguns clubes da Série B demonstraram interesse na contratação dele. Inclusive o próprio Cuiabá tem interesse na permanência do atleta por lá, onde teve 23 jogos realizados, 17 sendo titular e apenas 6 jogos ele entrou no segundo tempo com o desenrolar da partida. Fez 5 gols e não deu nenhuma assistência. Aí Edinho complementou a informação publicando que os últimos 4 jogos dele, acabou sendo capitão da equipe. Na verdade, não, ele não foi capitão, tá? Só para corrigir essa informação de Edinho, até onde eu dei uma olhada, nos últimos 4 ou 5 jogos, ele não chegou a ser capitão da equipe. Mas foi titular sim, na esmagadora maior parte do tempo, e fez 5 gols aí nesse recorte geral. A informação, mais uma vez, créditos aí para Edinho, que publicou a informação. Meus amigos, aí você fala, porra, 5 gols em 23 jogos, 17 sendo titular, média de 1 gol a cada 4 partidas. De certo modo foi útil, né? Não exatamente. Primeira estatística aqui para vocês, tá? Apesar dele ter feito sim 5 gols, ele perdeu 8 chances claríssimas. Aquela chance cristalina, cara a cara, que ele tem a oportunidade de finalizar deslocando o goleiro e ele finalizava a bola de forma tosca. Em vários momentos, se você pegar os highlights de Carlos Alberto no Cuiabá, ele consegue atacar profundidade, atacar espaço, ter explosão, ter velocidade. Todos os elementos que um ponta precisa ter numa Série B, que é importantíssimo. Ele só não tem o principal, um ponta barra atacante, que ele estava jogando de ponta e flutuando como um falso 9 também. Não era o centroavante titular, porque Alisson Safira é muito mais jogador do que ele. E ele jogava atacando muito espaço e a profundidade, pegando as costas dos laterais e também da zaga adversária. Então, você via que, pô, a movimentação dele tá legal, a explosão que ele tem é interessante. Até em relação aos dribles, né, em progressão. Não era aquele drible para fazer firula, vou dar um chapéu para trás, não. Era drible em progressão. Ele tinha todos os elementos interessantes de um ponta, de um atacante, menos o principal, que era a finalização no gol. Desengonçado pra cacete, desengonçado pra cacete. Cara a cara chegava, porra, com gol escancarado e ele finalizava a bola em cima do goleiro. Aquele cacuete de ajeitar o corpo, fingir que vai chutar na direita, cortar o goleiro e fazer o gol, driblar o goleiro e fazer o gol, ou fingir que vai chutar na direita e chutar na esquerda. Não consegue, por quê? Porque é limitadíssimo. E às vezes ele chegava cara a cara e ao invés dele ajeitar o corpo para achar o melhor movimento na finalização, ele chutava a bola meio que de forma atabalhoada. Era bem assim aqui no esporte também. E assim, vamos lá. Como eu trouxe aqui para vocês os números, né? 8 grandes chances desperdiçadas, 5 gols marcados. Só que o SofaScore não contabiliza também aquela chance, que não é aquela chance clara, cara a cara, mas é aquele 2 contra 1. É aquele 1 contra 1 dentro da grande área que ele finaliza a bola de forma tosca. Então, bota mais umas 5 chances aí que Carlos Alberto perdeu. Ou seja, ele teve umas 20 chances de participar em gols. Fez 5. Fez 5 gols e não deu nenhuma assistência. Por quê? Porque ele é muito ruim para achar algum passe. E aí, uma correção, né? Ao início desse vídeo. Eu até falei que Carlos Alberto, ele tem todos os elementos que um ponta precisa ter na Série B. Correção. Ele não tem 2. O principal que é o chute e o segundo principal que é o passe. Ele não é um bom passador, não tem um bom cruzamento, não tem um bom passe quebrando linhas em profundidade, não é um cara que toma boas decisões ali num 3 contra 2, no mano a mano. É um jogador com baixos valores cognitivos, e é um jogador com baixa capacidade técnica de finalização, baixo poder de fogo. Então assim, cara, só que vamos supor que você considerou aí que, não, eu vi todos os jogos de Carlos Alberto, ele foi útil ao Cuiabá. Eu assisti alguns, tá? Não assisti todos, não. Assisti acho que uns 3, 4. De resto, eu vi compactos e compilados dele no Cuiabá. Vamos supor que você considerou a passagem de Carlos Alberto boa pelo Cuiabá. Vamos supor esse cenário, tá? Tem um ponto da equação que ainda não foi colocado aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar bem claro. Fator pressão de torcida. No Cuiabá, ele não tem nenhuma pressão do torcedor. Tem 3 mil torcedores que vai lá para Arena Pantanal e acabou. Tem mais ninguém. Ou seja, não existe pressão de torcida para Carlos Alberto. Se ele perde um gol hoje contra o Remo lá no Pará, amanhã ele não vai estar sendo cobrado no aeroporto, no CT e no próximo jogo na Arena Pantanal, não. Ele nem cobrado vai ser. Então ele joga um pouco mais de forma leve, tá? Aqui no esporte a gente sabe. Se ele perde um gol contra o Ceará no Castelão,
na primeira vez que ele pisar na Ilha do Retiro, no jogo seguinte, ele sendo reserva ou titular, já vai ter vaias na chegada dele na Ilha do Retiro. Então, o fator pressão de torcida faz com que o Carlos Alberto seja até útil no Cuiabá, mas não consiga vingar no Sport. Por isso que, dito tudo isso, eu tentaria fazer uma negociação com o Matheus Alexandre da vida, fazer uma troca, algum tipo de compensação financeira, sei lá como é que seria feito isso. O Sport gastou 15 milhões de reais nesse bagre, é um bagre master. Ou fazer alguma negociação envolvendo ali Derek Lacerda do Matheus Alexandre, né? Uma troca com Derek Lacerda seria interessantíssimo. Eu faria esse acordo fácil. Nem precisava envolver valores, não. Ó, Derek Lacerda vem, Carlos Alberto vai. Acabou-se. Morreu o boi aí. Suave. Eu aceitaria com uma tranquilidade surreal. Ou, sei lá, fazer uma negociação com o Matheus Alexandre, que já jogou no Cuiabá também. Cara, fazer algum rolo aí. Ou então faz o combo, né? Ó, Derek Lacerda vem, Matheus Alexandre e Carlos Alberto vai, tá tudo certo, fechou. E aí vocês me pagam 2, 3 milhões ali também, porque o Sport gastou 24 milhões nesses dois, então eu quero alguma mínima compensação financeira nesse negócio. Eu tentaria fazer rolo com isso aí, viu? Eu tentaria fazer rolo nesse caso, Carlos Alberto, que pode ser interessante aí para a próxima temporada, uma negociação com ele. Para quem ainda acha que ele pode ser útil, cara, boa sorte com a sua convicção, que você vai precisar se você acha que Carlos Alberto pode ser útil. Mas tá, vamos pegar esse ponto da utilidade dele para a próxima temporada. É para você testá-lo o máximo nos 2 primeiros meses. Vamos ver até onde esse cara vai render. Se não estiver rendendo bem, empresta logo de uma vez por todas para algum outro clube, até mesmo para o próprio Cuiabá, tá? Faz algum rolo, alguma negociação aí envolvendo o Carlos Alberto. Bom, é esse o panorama geral envolvendo o Carlos Alberto. Agora vamos trazer aqui um pouco mais das declarações do Marcos Vinícius, diretor de futebol do Sport, falando sobre a reformulação do elenco do Sport e também a diferença, né, do casar de Yuri Romão com o casar de Matheus Souto Maior. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Meus amigos, vamos lá para vergonha alheia. Eu queria fechar aqui com chave de ouro. Fecha, Yuri, fecha com chave de ouro, vai! Como é que vai ser? E ele, tipo, quando ele fala como é que vai ser, ele espera a reação da torcida puxando, né? Pelo Sport nada, tudo, como vai ser, pra sempre será? Aí casar. Só que todo mundo ficou calado, porque isso não existe, como é que vai ser? E ficar calado, e aí, irmão? E aí? Como é? Meu Deus do céu, velho. Ai, só de lembrar a figura desse personagem acabou de me dar dor de cabeça. Olha que vergonha, velho. E para sempre será! O mesmo gol é mesmo da Fujaca! Esporte! É carga! É carga e todo mundo comemorando. Depois o ferro veio forte. É por isso que eu não me iludo, eu não fico fazendo festa porque Matheus Souto Maior ganhou, ou se Branquinho ganhasse, eu não ia fazer festa por ninguém. Eu vou parabenizar, sem dúvidas. Eu acho que foi a melhor opção, sim. Até para trazer aquela ruptura com a cara da gestão de Yuri Romão, que Branquinho, em tese, não faria muito essa ruptura, por tudo que a gente já trouxe aqui nos vídeos e lives. E eu acredito que ele é um cara que vai trazer um ar de profissionalismo maior para o esporte e tal, todo esse contexto que a gente já trouxe aqui nos últimos vídeos. Beleza. Eu acho que ou ele foi o melhor ou o menos pior para o esporte. Se vai dar certo ou não, aí vamos aguardar. E aí o meu papel aqui é cobrar, é analisar, enfim. Investigação fica um pouco mais para o jornalismo da imprensa tradicional, que tem mais ferramentas e mais
vamos dizer assim, costa larga lá dentro do esporte para investigar mais, né? Mas se bem que ultimamente nem estão investigando. Mas beleza, tudo certo. E aí, velho, a vergonha alheia de Yuri Romão passou. Agora o Matheus Sotomayor puxou com maior convicção esse casar aí. Pelo Esporte nada! Pelo Esporte nada! É resenha Ju Vitor Amorim. Repórter Ju Vitor Amorim fica ali, ó. Repórter Ju Vitor Amorim é o virrubro, pô. Ele fica ali, ó, quieto na dele. Ele tá certo, pô. Repórter tá trabalhando, tem que ser profissional o máximo possível. Mesmo se ele fosse esporte, ele tinha que ficar um pouco mais quieto na dele. Mas aí ele não é esporte, né? Ele ficou ali quieto na dele, ó. Então como é? Como vai ser? E como sempre será! Aí, o Pelo Esporte na do casar foi puxado de forma decente, honesta, justa. Isso. Agora vamos tirar um pouco o ponto da galhofa aqui no vídeo, tá? E vamos para a parte um pouco mais séria, que é sobre a montagem do elenco do esporte para a próxima temporada. Olha o que Matheus Sotomayor falou. Vamos lá. Você já tem um percentual de quantos vocês vão aproveitar para o elenco de 26? Não, ainda não. Marcos Vinícius já começou esse trabalho de discussão. Né? Eu, particularmente, entendo as discordâncias, mas eu, particularmente, eu acho que o nosso elenco para uma Série B ele é bem forte. Né? Ele precisa ser ajustado. Porque ali do meio do ano para frente, eu acho que não tinha ninguém que entrasse naquele time que encaixasse. Né? Tudo desandou. Eu acho que os próprios jogadores enxergaram que a gente não tinha um alinhamento no clube, não tinha compromisso, não tinha. E aí a coisa desandou mesmo. Desandou geral. Né? Mas se você. Vamos lá, vocês acompanham o futebol. Se você pegar um recorte de Daniel, com esses mesmos jogadores que a gente tem, nós fizemos partidas boas. Nós competimos. Né? Então não dá pra gente imaginar que o Lucas é ruim com a Série A, com a Série B. Não dá pra gente imaginar. O Coutinho vem de alguns acessos. Né? É um cara que briga ali na frente. Dá até pra dizer que o Sport tinha um elenco de Série B muito competitivo jogando a Série A desse ano. Né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a gente vai pros dois zagueiros da gente. Né? A gente tem dois zagueiros da casa, inclusive, que são muito bons. Né? Você vai Filipinho, é um cara que tem um vigor físico, que encaixa super bem. Né? Você tem Fábio Matheus voltando. Você tem Zé Lucas ali, que é um cara, né, já aprovado. Então a gente tem um time forte. No ataque ali também, a gente tem Barleta, que é um cara que estica bem. Né? Tem o Romarinho, que depois voltou de contusão, também encaixou bem ali. Então eu acho que esse time bem treinado, um plano de jogo bem definido, com a torcida chegando junto, eu acho que a gente vem forte. Ô, Matheus, uma outra pergunta. Só para completar, com algumas questões pontuais ali, que obviamente o treinador vai identificar, que está precisando, eu acho que faz parte. Você já tem uma perspectiva de folha para o futebol em 2026? Bom, rapidez, tá, gente? Eu queria parar por aqui em relação à montagem do elenco do esporte para a próxima temporada. Fizemos um vídeo completo já sobre isso aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui no card. Mas a base do que o esporte tem para a próxima Série B é Kaique França, que quer sair. Tem proposta do Cuiabá e tá inclinado a sair. Beleza, mas e aí tirando Kaique França, Thiago Couto vai sair também, vai pro Vitória. Ou seja, não temos goleiro. Da base não dá para contar. Temos que contratar no mínimo 2 goleiros, um titular e um reserva. Começa por aí. Na zaga é torcer para que Vitor Gabriel queira ficar e o empresário dele também, isso é importante. E Marcelo Aju também, que não é garantia nenhuma. Mas vamos supor que os dois fiquem, beleza. Aí na zaga a gente tem Vitor Gabriel, Ramon Menezes e Felipe Gabriel pela esquerda. E na direita Marcelo Aju. Ou seja, precisaríamos contratar em tese mais um zagueiro para começar a temporada. É isso, 2 goleiros e um zagueiro. 3 peças. Na lateral direita, Everton não vai querer ficar, tá? Isso aqui é informação. Ponto. Não vai ficar. Então, Aderlan e Matheus Alexandre, piada, né? Não dá para contar. Ou seja, temos que contratar 2 laterais pela direita. Já a querida também não vai ficar. 5 aqui já. Só aqui já são 5, tá? Na esquerda, Filipinho e Rafinha. Com todo respeito a Rafinha, eu não consigo botar minhas fichas que ele vai jogar muito na Série B. Então, temos que contratar pelo menos mais um lateral esquerdo. Na volância, será que Zé Lucas vai ficar? Em tese até o meio do ano que vem, sim. Para transferências internacionais, ele só pode sair quando completar 18 anos. Aí Fábio Matheus volta. Beleza. Vamos supor que tá fechado parcialmente. Eu ainda assim tentaria contratar um primeiro volante, tá? 7. Segundo volante, eu nem considero o Sérgio Oliveira segundo volante. Considero ele meio atacante, sendo o banco de Lucas Lima. E aí Pedro Martins volta e tem Augusto Pucci da base. Ou seja, temos que contratar pelo menos mais um segundo volante, no mínimo. Meia. Vamos colocar Lucas Lima e Sérgio Oliveira readequando o salário, porque eles querem ficar, então vai ter que readequar salário se quiser ficar. Beleza, vamos supor que a gente não precise contratar meia, até porque Mateuzinho pode fazer essa função também. Aí na ponta direita só tem Mateuzinho, tem que contratar mais um ponta direita. Na esquerda, Romarinho e Gustavo Maia, tem que contratar mais 2, já que são 11. Se Barleta quiser ficar, vamos ficar em
11. Parou aí. Aí faltaria atacante, né? Gustavo Coutinho volta. Zé Roberto estendeu o contrato por causa da lesão dele. E tem Arthur Marão, que não dá para colocar muitas fichas também. Ou seja, temos que contratar no mínimo mais um centroavante para chegar a ser titular. Ou seja, no mínimo a gente tem que contratar mais de um time, pô. 12 jogadores, no mínimo, para começar a brincadeira, para começar a temporada, tá? Então, não acho que o Sport tem um elenco muito forte. E dessa última Série B tem Mateuzinho, Lucas Lima, Zé Lucas, sei lá. Eu não considero Sérgio Oliveira, mas tá, para ser banco do Lucas Lima, reduzindo o salário, pagando 200 mil para ele, que ele não vai querer, beleza. É isso, cara. Assim, tem 4, 5 jogadores ali interessantes. E Ramon Menezes, né? Que é banco, seria banco de Vitor Gabriel. 5, 6 jogadores de um elenco de 30. Não temos um elenco muito forte não, tá, gente? Para uma Série B tem que ter uma reformulação boa. Lógico, dá para ficar com alguns, sem dúvidas, mas tem que contratar 12 jogadores pelo menos. E crédito aí pra essa arte que fez foi o pessoal do Desfute, tá? Lá no Instagram. Desfute Guedes. Bom, para quem quiser seguir lá no Instagram também. Bom, então eu discordo um pouco de Matheus Sotomayor em relação à questão do elenco, tá? Vamos lá. Só que lógico, isso é um discurso meio que político, chegou agora e tal, não vai, vamos reformular o elenco todo, Normalmente o discurso vai ser mais ou menos por aí. Não, temos um elenco interessante, sim, forte para a próxima temporada e tal. O discurso externo para a imprensa, para a torcida vai ser esse. Vamos ver quais serão as medidas tomadas com o desenrolar da janela. Isso é muito mais importante do que ficar se apegando à declaração agora da diretoria e do presidente. Mas vale a pena para a gente trazer, nesse primeiro momento, as declarações iniciais do novo presidente do Sport. Mais uma vez, a gente não tem acesso aos números inteiros ainda, né? Mas eu estimo que uma folha ali na faixa dos 3 milhões e meio, né? Entre 3, 3,5, eu acho que a gente já briga bem o ano inteiro. Bom, tá aí. É mais ou menos por aí. Uma folha de 3,5 dá pra brigar bem na Série B sim, tá? Bom, rapaziada. É isso. Tamo junto, tamo de volta aí mais tarde. Não vai ter uma reformulação geralzona. Vai ter uma reformulação sim, mas não 100% do elenco. Até porque parte do elenco vai ter que ficar também, né? Você não vai ter que contratar 30 jogadores. Infelizmente, o mundo do futebol é assim, tá? Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquele abraço, gente. Tamo junto.